Deus seja louvado, toda a honra, toda a glória seja dado a Deus. Eu gostaria de agradecer os meus inscritos no canal, que Deus, para mim, foi um presente, que Deus preparou para mim, cada um de vocês. É um presente de Deus. E pode ter certeza que são 500 e poucos, parece, e são 500 e poucas almas que eu tenho orado, não só por vocês, mas até por aqueles que vêm e dão o dislike. Eu agradeço a Deus porque, para mim, que sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de aparelhagem, faço as coisas assim quando sinto, não é para me aparecer, mas é para a glória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e do Pai eterno, que também é o Senhor Jesus, porque na verdade ele disse: eu e o Pai somos um, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Não há nenhuma heresia nisto. Às vezes alguém confunde as coisas, mas eu amo a Deus de todo o meu coração e amo o próximo como a mim mesmo. Todavia, muitos não entendem, às vezes a gente se extrapola também em algumas coisas que falamos. Quero pedir a todos perdão nesse aspecto. Agora, gostaria de cantar uma música de Alan Jackson que fala: quero passear com você no céu. Isso quer dizer que quer andar, quer caminhar, quer estar junto. Certo, irmãos? Existem muitas formas de interpretar. É o que nós queremos, que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como nós também, porque ainda estamos aqui na terra, não somos perfeitos, queremos estar lá. E para isso precisamos lutar. E para lutar temos que orar. E através da oração é que vamos alcançar, revestidos da armadura de Deus, as forças para poder vencer. Então, irmão, eu vou cantar esta música, ela é em inglês. Todavia, irmãos, eu não sei falar inglês, estou aprendendo com muita dificuldade e vou tentar cantar essa música. Se eu errar, vocês me perdoem, não estou aqui para me aparecer, mas apenas até para louvar a Deus e até para mim me desinibir ao falar, quando for falar com alguém. Eu sei que Deus vai entender o que eu estou falando. Pode até você não entender, mas uma coisa eu quero te dizer: eu quero que você esteja no céu, ok? Então vamos, em nome do Senhor Jesus, fazer uma pequena oração, já apresentando a palavra, que para nós é o principal alimento da nossa alma. Eterno Deus, em nome de Jesus, o teu santo Filho, e nosso Deus, Senhor de todas as coisas, possamos nesse momento, Senhor, tão agradável, porque quando estamos falando contigo é um momento agradável, pedir que tu ajude todos os inscritos desse canal, aqueles que têm famílias em outros países. Eu estou aqui em Portugal, nossos filhos no Brasil, outros com filhos nos Estados Unidos, com filhos em outros países, no Brasil. Enfim, Senhor, cada um tem saudades daquilo que é seu. Então nós vamos te pedir: consola os corações, guarda os filhos desses teus filhos, que eles possam ser cada vez mais abençoados, Senhor. Porque o desejo nosso é sempre o bem, não é o mal, Senhor. Às vezes podemos até errar, porque não somos perfeitos. Não é que podemos, nós erramos mesmo. Mas perdoa nós, Pai. Porque se não fosse a tua misericórdia, ninguém subsistiria no juízo. Graça nós damos a ti por tudo, livra-nos, protege-nos a todos, os nossos amigos, youtubers e os nossos amigos e aqueles também que nós somos inscritos nos seus canais, que muitas das vezes nem sabem, mas nós estamos ali para aprender alguma coisa, de pessoas que têm muito mais conhecimento literal das escrituras sagradas do que nós, mas o que temos, Senhor, só é uma pequena porção que pode fazer uma diferença, porque uma pitada de sal faz a diferença no alimento. Te damos graça por tudo em nome do Senhor Jesus, que vive em eterno. Amém. Então agora, irmãos, nós vamos louvar a Deus com esta música maravilhosa. Glória a Jesus, santo é o Senhor. If I survey on the good things that come to me from above,
If you're calling all the blessings from the storehouse of love, you simply ask for a favor, a thing behind mortal king. And I'm sure that not great again. I want to stroll over heaven with you some glad day, when our troubles and hardships are vanish away. Then I enjoy the beauty where all things are new. I want to stroll over heaven with you. Glória, aleluia. So many plays of the building belong to see him below. The time enters earth have kept from the can place I know. We welcome to morning of a after, together we stand I knew. While I stroll over heaven with you, I want to stroll over heaven with you some glad day, when our troubles our hearts are vanish away. Then I enjoy the dream where all things are new. I want to stroll over heaven with you. I want to stroll over heaven with you. Glória a Deus. Quero passear, quero caminhar, quero estar junto com você, irmão e irmã, lá no céu. É a maior alegria. Mas para isso precisamos de algumas ferramentas aqui na terra. E é o que nós vamos agora de Deus pedir que nos dê esta ferramenta. Vamos ler com a ajuda de Deus no livro de aos Efésios capítulo 6, nós vamos ler, irmãos, no versículo 10, e aos Efésios 6, versículo 10. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Só até aqui, amém. Em nome de Jesus, do Senhor. O Senhor Jesus. Irmãos, o apóstolo aqui, ele deu para nós todas as instruções que precisamos
para poder vencer a batalha nesse cruel mundo, que deveria ser diferente se o homem fizesse diferente. Porque a crueldade que se manifesta no mundo não provém de Deus, mas sim das obras dos homens maus e corruptos, que trocaram a luz pelas trevas, deixando serem dominados por espíritos de ambição, de soberbia, de querer ter o poder, o domínio sobre as pessoas, o domínio sobre as nações, até mesmo o domínio sobre as enfermidades. É claro que nós queremos ter saúde, tem que ter alguém que tenha conhecimento para nos medicar, para nos ajudar, mas se o homem deixasse um pouco de fazer o que muitas das vezes ele faz com a própria natureza, talvez, nós viveríamos uma vida melhor, mais saudável, tanto na nossa alimentação como no nosso dia a dia. Todavia, irmãos, não é este o plano do mal. O plano do mal é ver o homem enfraquecido mentalmente, para que através da sua mentalidade enfraquecida, o seu espírito venha ficar abatido e ele perca o ânimo. Isso que vem a depressão. Por quê? Porque quando a pessoa se abate, é uma coisa como um pássaro, irmãos. Vocês já viram um pássaro voar com uma asa só? Só um milagre, ele precisa de ter as duas asas. Então, se o teu adversário fere a tua asa material, isto automaticamente, mesmo sem você perceber, você sente do lado espiritual também um impacto, porque você não quer ficar preso a uma cama, a um hospital ou qualquer coisa. Ninguém quer. Nós queremos ter liberdade para podermos sair, viajar, falar de Jesus Cristo aonde nós gostaríamos de falar. Então, aquele que não tem prazer na nossa vitória será repreendido por Deus através dessa palavra hoje. Porque o Senhor quer revestir-nos de uma armadura espiritual contra todas essas astutas ciladas que muitas das vezes vêm contra nós, irmãos. E nós não podemos dizer que foi este ou que foi aquele, porque sabemos que a pessoa em si, se ela se entregasse a Jesus Cristo de um coração sincero, haveria uma transformação. Mas infelizmente tem pessoas, irmãos, que não têm este... primeiro, muitos não chegou a ele este anúncio, e muitos chegou o anúncio e rejeitaram o anúncio. Vocês podem ver que quando o Senhor Jesus caminhava aqui na terra, irmãos, nem todos creram nele, mesmo vendo os milagres que ele fez, ressuscitando mortos, curando cegos, aleijados, paralíticos, vendo tudo isso, ainda não creram. Ora, irmãos, tamanha era a ignorância e a cegueira espiritual daquele povo, tamanho era a escama da maldade que o adversário havia colocado nos olhos de cada um, que mesmo vendo, eles não queriam acreditar naquilo que estavam vendo. E hoje é a mesma coisa. Os homens estão vendo os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, vulcões, furacões. Vocês pensam que grandes autoridades não conhecem a Bíblia? Vocês pensam que grandes religiões que se dizem a maior religião do planeta, vamos dizer assim, uma das maiores, não sabem que tudo isso é consequência do pecado? Nós estamos aqui citando nomes de religiões. Porque para mim a verdadeira religião é uma só. É visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades. E a verdadeira igreja não é aquela feita de pedra.
Ali apenas é uma casa de oração onde nós nos reunimos. A verdadeira igreja é Jesus Cristo. E o verdadeiro templo do Espírito Santo também não é aquele templo que parece uma catedral, que parece um castelo ou um palácio. Hoje constroem-se até com heliporto. Para mim aquilo não é o verdadeiro templo. O verdadeiro templo não se constrói com as mãos humanas, porque Deus disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. É lógico que Deus se manifesta dentro desses lugares, porque ali há pessoas, e é logicamente que se há pessoas em grande quantidade, tem que haver um espaço grande para que essas pessoas se reúnam. Porém, nós não devemos idolatrar esta ou aquela, mas devemos sim estar ligados em Jesus Cristo, fora do sistema de pedra, fora do sistema humano, mas ligados no sistema de Cristo. Qual é o sistema? Cristo é a misericórdia, aleluia, é o amor, é a caridade, é a compaixão, é o dar sem querer receber nada em troca, é o milagre sem querer aparecer, é o milagre sem querer que o seu nome seja divulgado. Mas é lógico que o nome de Jesus Cristo tem que ser divulgado. Mas quando ele estava aqui na sua vida pública, antes de subir, porque ele era Deus, mas enquanto ele estava como filho aqui na terra, ele não aceitava. Quando ele fazia um milagre, ele saía para o deserto e mandava se apresentar ao sacerdote, que o sacerdote também não era uma pessoa digna. Ele sabia que o sacerdote não era, mas para que se cumprisse a lei, para que ele não passasse em cima daquilo que ele mesmo havia determinado, ele fazia isso. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas não são uma brincadeira, que há 100 anos atrás era uma coisa e agora Deus mudou, é outra. Não. É lógico que existiram duas alianças. A primeira aliança foi a que Deus fez com Moisés, através do Antigo Testamento. A segunda aliança já é o Novo Testamento. A Bíblia não foi feita para ser questionada. A Bíblia foi feita para ser obedecida. Existem questões dentro da Bíblia que nós, com a nossa mente humana, nunca conseguiríamos compreender. Porque nós somos limitados. O nosso limite humano, irmãos, não consegue decifrar os segredos de Deus. Como que a criatura pode descobrir o segredo do Criador? Aqui ele mandou que nós nos revestíssemos contra as hostes espirituais da maldade, tomar o escudo da fé, que é o que eu estou falando agora, acreditar que ele nos defende. Resistir tudo o que é mal e ficar firme. Firme em quê? Na palavra, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Qual é a palavra? É o que está escrito e é o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra feita carne, mas ele deixou para nós a palavra escrita. E ele não descaracterizou a palavra escrita, porque ele mesmo disse: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Ele não disse: examinai as escrituras, porque nelas contém algumas coisas que testificam de mim. Ele não disse isso. Ele foi objetivo. Então esses homens que falam que a Bíblia contém, eles não estão sendo objetivos ou estão com uma escama nos olhos, procurando defeitos e julgando por causa de linguísticas ou por causa de alguns erros de tradução. Isto não invalida o que está escrito. Basta o homem ter o Espírito de Deus e ler. Com a guia do Espírito, ele vai desvendar os segredos. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, ela pode matar. Na letra diz: se o teu olho te escandalizar, arranca-o.
Porque é melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois. Ora, se nós fôssemos interpretar isso ao pé da letra, existiriam hoje milhares e milhares de pregadores e de irmãos com um olho só, irmão. Então tenhamos cuidado para não julgarmos o que não sabemos. Não nos compete julgar aquilo que nós não entendemos e que não está à nossa alçada, e sim obedecer. Vamos obedecer assim como vamos dizer, alguém pode dizer como um animal que obedece. Sim, você obedece o governo e não sabe nem por quê. Por que não obedecer a Deus que quer o teu bem? Eu acredito que Deus não ia enviar o seu Filho para querer o mal da humanidade. Porque está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, irmãos, nos revestimos de todas estas coisas e do capacete da salvação. Por que capacete? Ele defende a nossa cabeça. E os maus pensamentos, ele vai na nossa cabeça. Por isso que muitos, sem o capacete espiritual, se tornam alvos de qualquer comentário e vão ao vento de qualquer nuvem sem água, sem doutrina, a doutrina do amor, da misericórdia, do perdão. Condenam o que eles querem e julgam da forma que querem, se autopromovem, se dizem que são presidentes de grandes denominações, se esquecem do pobre, constroem grandes templos faraônicos, enquanto a necessidade maior está entre aqueles que são menos favorecidos. E há pouco tempo ainda vi numa cidade enxurradas que levavam casas, até crianças. Mas Deus permitiu? Deus permitiu, mas o homem não agiu. O homem viu isso há quantos anos que ele poderia ter resolvido esse problema. Mas ele quis encher os bolsos dele de dinheiro, viajar para o exterior para comer dos bons e do melhor, não tem nada a ver com isso, se ele tem dinheiro para ganhar licitamente, mas quando ele tira o dinheiro da onde não lhe convém, então isso é um crime e Deus vai punir todos eles. Então, irmãos, vamos estar atentos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando com perseverança por todos os santos. Quer dizer, por todos aqueles que querem a santidade, porque nós ainda não somos santos, mas por todos nós, um orando pelo outro, criando uma resistência espiritual contra o mal, fazendo com que o mal não atinja a tua casa. Quando você ora por um filho, por uma filha, por um parente, por um amigo, por uma pessoa até que você muitas das vezes não conhece, você está fazendo aquilo que está escrito aqui, você está sendo revestido. O que é revestir? É colocar um vestido sobre outro vestido. Vou me revestir. Vamos supor, estou com frio, certo? Porque aqui está frio. Então eu tenho uma blusa aqui, uma camisa aqui embaixo, uma blusa, e eu me revesti com essa outra blusa aqui. Por quê? Porque assim eu me aqueço. Então te revista. Se você já tem a palavra com você no teu coração, já conhece a palavra, se aprofunde mais nela, te revista dela, porque ela será a defesa da tua alma e até do teu corpo. Quantos homens de Deus foram livres por causa da palavra, de calabouços, de prisões? Não vemos Paulo e Silas, não tinham terminado a sua missão, porém, por causa da palavra, o Senhor fez um terremoto e ainda através daquele terremoto tirou eles da prisão e ainda eles foram levados para a casa do carcereiro e ainda batizou toda a família do carcereiro. Então, meus caros irmãos e também irmãs, não desanimeis, não encurveis as vossas cabeças achando que está tudo perdido para o teu filho, para a tua filha. Se alguém te condenou, se alguém disse que você não tinha mais a vida eterna,
Você não está em sistema. Esquece o sistema humano. O sistema humano já está corrompido. Poucos são aqueles, não vamos generalizar, poucos são aqueles que estão dentro de grandes denominações, são poucos, não estou julgando, que estão purificados, muitos já estão contaminados, por causa do dinheiro, por causa de presentes e etc, e etc. Então você quando vai, ouve o que é bom, não estou mandando você sair de forma alguma. Ninguém vem aqui dizer que eu estou formando uma igreja. Eu não preciso formar igreja nenhuma, irmão. Porque a igreja, para mim, sou eu mesmo. É minha família e é aqueles que estiverem junto comigo. Se aqui na minha casa eu tiver 4 irmãos, agora 5 irmãos, e eu quiser fazer um culto aqui agora, eu faço porque eu estou dentro da minha casa. E não estou fora da lei porque o número ainda é razoável para estar na minha casa com distanciamento. Agora, se há uma igreja que você possa ir, que você se sinta bem, louvado seja Deus, mas não coma tudo que se coloca na mesa. Examine. Você quando vai num restaurante grande, você come tudo? Você pede uma comida, de repente você vê um cabelo, você come o cabelo, você pede para tirar aquele prato. Então faça assim, até Deus te iluminar o que você tem que fazer. Para que ninguém venha dizer, ele está criando uma igreja, é um pecador, é isso, é aquilo. É assim que muitos fazem, para denegrir a nossa imagem. Porém, não importa. Até do Senhor Jesus, eles quiseram denegrir, chamando-o de Beelzebu, sendo que ele estava cheio do Espírito Santo, sendo que ele era o próprio Deus. Mas ele está escrito que era o Filho de Deus. Sim, aí está o mistério da Trindade. Ele era o Filho de Deus e é o próprio Deus. É o Deus encarnado. Então, nós não podemos pregar outra coisa, porque é isso que está escrito. Ele era o Verbo, e ele era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, como é que ele não é Deus? Aleluia. Muitos não entendem. É difícil de entender, mas não importa. Crê em Jesus Cristo para a salvação, já basta. E depois ele vai te iluminando dia após dia. E se você ainda não é crente, se você ainda não crê em Jesus Cristo, olhe no teu quarto, peça. A oração, ela tem poder de abrir os olhos. Se quiser entrar em contato, põe aí no comentário. Se quiser alguma explicação dentro daquilo que nós podemos explicar. Se nós não pudermos, eu procuro outro youtuber para explicar, ok? E te dou o nome. A minha intenção é a única coisa, é ver a sua alma ser salva. Eu acho que isso não é mal, não é? E eu creio que você também quer ver a minha ser salva. Se eu estiver errado, eu tenho certeza, se eu estivesse, porque eu sei que não estou, eu sinto que não estou, não sou melhor do que você, mas eu tenho certeza que você também oraria para mim da mesma forma que eu oro por você. E a certeza da salvação que está em Cristo Jesus, não numa placa, não atrelado a um CNPJ, mas em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz e deu a vida por todos nós, para nos armar, não com armas terrestres, de violência e de destruição em massa, mas com armas espirituais para a salvação das almas. Que a honra e a glória e a paz de Deus e esta santa palavra, na guia do Espírito Santo, fique dentro do teu coração. Amém e amém.